começar. Pronto. Tá, então vamos lá terminar de resolver aquela listinha de exercício, né? Gente, olha só. É provável, né, que até o final do ano, mais da metade das nossas aulas sejam de resolução de exercício, tá? Que exatas é fundamental. Não adianta eu ficar dando teoria para vocês atrás de teoria e não soltar exercício. Então a gente vai ter muitas aulas parecidas com essas aqui, de correção de exercício. Dessa lista, vocês ficaram com dificuldade em algum exercício? Teve algum que vocês não entenderam? Fala para mim aí, que eu vou dar prioridade a esses exercícios. Algum aí ficou ruim para vocês? Fala aí comigo. Sara, fez todos dessa lista? É isso que eu tô procurando aqui, onde que eu botei as respostas. Tá. Nara, fez todos aí? Fiz todos. Ficou com dúvida em algum? Não. Tá. Tainá? Eu fiz todos também. Não sei, não lembro se eu tive dificuldade com algum, porque eu não tô lembrando quais são os exercícios. Tô tentando abrir aqui a lista pra ver, mas eu fiz tudo. Tá. E você, Isabela, conseguiu fazer todos? Sim. Tá, então vamos dar uma olhada aqui nos exercícios, tá? Na hora da solução, gente, o que acontece? Às vezes é comum vocês marcarem a opção certa, tá? E terem o desenvolvimento errado. Então eu quero que vocês prestem atenção no desenvolvimento e na questão a gente vai explorar diferentes formas de resolver o exercício. Às vezes você fez de um jeito e eu posso apresentar para vocês aqui um jeito mais rápido. Então, mesmo que vocês tenham acertado, prestem atenção na solução, tá? Que é mais uma oportunidade da gente revisar a matéria. Vamos lá, exercício número 1. Considere um objeto que se desloca em movimento retilíneo uniforme durante 10 segundos. O desenho abaixo representa o gráfico do espaço em função... Deixa eu só colocar aqui o carregador no notebook, que a bateria está acabando. Só puxar o carregador aqui rapidinho. Pronto, coloquei. E aí a pergunta dele é: o espaço do objeto no instante t 10 segundos é... Deixa eu só liberar alguém aqui. Pronto. Aí ele pergunta aqui, ó. O espaço do objeto no instante t igual a 10 segundos é... Gente, vamos lá. Essa aqui é uma questão muito simples, tá bom? A gente pode fazer usando o conceito de função do primeiro grau. E eu quero mostrar para vocês também uma outra solução que é por semelhança de triângulo. Quero mostrar uma outra ideia. Se a gente usar a física, né, que é a função do primeiro grau, como aqui o espaço varia linearmente em função do tempo, a gente tem um movimento uniforme, né? S igual a S0 mais VT. Lembrando que se o gráfico ST for uma reta, o movimento é uniforme, se ele for uma parábola, é um move. A posição inicial é o 3. Então, S igual a 3 mais a velocidade a gente descobre fazendo ΔS sobre ΔT, né? Ou a velocidade é o A da função do primeiro grau, né? A função do primeiro grau é Y é igual a x mais B. E a gente sabe que o A é a variação do Y sobre a variação do X. Esse que é o nosso A, tá? Então, gente, é o seguinte. Aqui, ó. A variação do Y é o ΔS. E a variação do X é o ΔT. Então, quem está fazendo o papel do A aqui no S igual a S0 mais VT é a velocidade, tá? E essa é exatamente a definição de velocidade, né? ΔS sobre ΔT. Esse ΔS aqui, ele dá 9 e o ΔT ele dá 3. Então, a gente tem uma velocidade de 3. Então, S é igual a 3 mais 3T. Se ele quer o espaço do objeto, né? Ó, ele quer o espaço do objeto no instante t igual a 10. É só substituir o tempo por 10. A gente vai descobrir que o espaço aqui é
33 metros, tá? Então, letra C, 33 metros. Dá para fazer isso aqui por semelhança de triângulo? Também dá. Se a gente quiser tornar essa solução um pouco mais matemática, a gente pode fazer o seguinte, ó. Se a gente prestar atenção, essa é a parte do triângulo. O que ele está querendo é na posição 10. Aqui é o tempo 0, aqui é o tempo 3, aqui seria o tempo 10, tá? Esse lado do triângulo aqui, que é o ΔS, que vocês estão vendo marcado aqui, vale 9. E a gente pode chamar isso aqui de x e fazer uma semelhança de triângulo. A gente pode escrever, né? Ó, só mostrar para vocês aqui um negócio. Se ele quisesse, ó, semelhança de triângulo, a gente faria isso. Vai ficar ruim, né? Mas a gente pode resolver por semelhança de triângulo também. Eu não vou explorar essa solução, não, porque eu prefiro que vocês resolvam por função do primeiro grau. Mas se der branco na hora da prova, pode sair tacando tudo por semelhança, tá? Não tem problema, mas eu quero que vocês usem isso como uma solução emergencial, tá? Só para mostrar que dá para fazer por semelhança de triângulo. Agora, eu prefiro que vocês usem o conceito matemático da função do primeiro grau ou o conceito físico, né? S é igual a S0 mais VT. Todo mundo acertou essa aí? Alguém marcou alguma coisa diferente de 33? Se não marcou, vamos embora. Questão 2. Automóveis cada vez mais potentes estão sempre sendo apresentados na mídia de modo a atrair compradores. O desempenho de um novo modelo é registrado no gráfico abaixo. Então, aqui está a velocidade dele em função do tempo, né? Se esse automóvel continuar se deslocando a uma mesma aceleração, com a mesma aceleração, perdão, dos 4 primeiros segundos da contagem do tempo, ele atingirá aos 10 segundos uma velocidade de... Então, vamos lá. Se esse automóvel continuar se deslocando com a mesma aceleração dos 4 primeiros segundos de contagem do tempo, ele atingirá aos 10 segundos uma velocidade de... Ou seja, porque o gráfico que ele deu aqui só dá para ver até o 4º segundo, né? Ele está dizendo que esse movimento vai continuar. Então, se a velocidade varia linearmente com o tempo, é V igual a V0 mais AT. Também uma função do primeiro grau, né? A velocidade inicial vale 5. A aceleração é ΔV sobre ΔT. Aí a gente vai ter que pegar um ponto aqui, ó. Eu vou pegar aqui esse pontinho aqui, tá bom? Eu vou trabalhar com esse triângulo aqui, ó. Deixa eu ver se consigo fazer certinho. Eu vou trabalhar com esse triângulo aqui, para calcular a aceleração. Porque qual é o conceito de aceleração? A aceleração é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo, né? Que é esse cara aqui que também faz o papel de A da função do primeiro grau, né? O A é justamente isso, ΔY sobre ΔX. Pessoal, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Cada tracinho desse é uma unidade, né? Então aqui a gente está no 25, 6, 27, né? Aqui é o 27. Vamos lá na 4. A 4 é interessante. Tá? Questão 4. Um carro se desloca ao longo de uma reta. Sua velocidade varia de acordo com o tempo, conforme indicado no gráfico. Então, está aqui a velocidade variando em função do tempo, conforme indicado no gráfico. A função que indica o deslocamento do carro em relação ao tempo t é... Então, vamos lá. A função que indica o deslocamento do carro em relação ao tempo t. Cuidado, porque ele quer o deslocamento em função do tempo, né? A gente tem duas fórmulas que dão deslocamento em função do tempo. S é igual a S0 mais VT e S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Deixa eu só autorizar alguém aqui, peraí. Então a gente tem essas duas aqui, certo? Pessoal, essa é do movimento uniforme e essa aqui é do move. Esse movimento aqui é um move, tá? Por que ele é um move? Porque a velocidade varia em função do tempo. Tá? Então aqui a velocidade varia em função do tempo. Então eu preciso usar essa fórmula aqui.
Só que o gráfico ele é velocidade em função do tempo. Eu preciso do S0, eu preciso da posição inicial, eu preciso da velocidade inicial e eu preciso da aceleração, tá bom? Então vamos lá. A velocidade inicial é 5, porque é da onde parte o movimento, né? Se esse gráfico é VT, a velocidade inicial é a velocidade no início do movimento. Então a velocidade inicial vale 5 metros por segundo. A aceleração é só fazer ΔV sobre ΔT. Eu posso pegar esse trecho aqui, ó. A variação da velocidade vai de 5 até 20, é 15. Esse aqui é o ΔV. E o ΔT vale 12. Então a gente tem aqui 15 sobre 12. 15 sobre 12, pessoal, simplificando por 3, vai dar 5 quartos, que é 1,20 metros por segundo ao quadrado. Então eu tenho que marcar uma opção com velocidade inicial de 5 metros por segundo e aceleração de 1,25. Ou seja, quando eu jogar na fórmula vai ser S igual a S0 mais V0t mais a t ao quadrado sobre 2. Ou seja, vai ser S igual a S0 mais 5t mais 0,625 t ao quadrado, tá? Não tem como descobrir o S0. Ele colocou o S0 valendo 0 em todas, por isso que eu vou assumir que o S0 vale 0, tá? Mas ele tinha que informar quanto é S0. Então, 5t mais 0,625t ao quadrado, letra B de bola. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa quadra? Deixa eu só acertar isso aqui. Pronto, vamos lá. Número 4 já foi, número 5, tá? Então, atenção aqui no número 5. Deixa eu ver se vocês estão vendo isso. Técnica. Eu vou abrir o PDF da aula passada, que eu expliquei para vocês. Esse aqui foi o PDF da aula passada. Na hora que a gente tem, tá? Na hora que a gente tem um gráfico, posição-tempo no move, tá? Ele é uma função do segundo grau, porque tem o tempo ao quadrado, né? O que vocês têm que entender? Vocês têm que entender que o conceito, tá, de movimento acelerado é quando aceleração e velocidade possuem o mesmo sinal. Então, ver uma aceleração, a aceleração é positiva, então é acelerado. Não é isso, está errado. O movimento acelerado é quando a aceleração e possuem o mesmo. Prestarem atenção, olha aqui, ó. Quando a posição aumenta, independente da forma que ela aumenta, tá? Mas quando a posição aumenta, a velocidade é positiva, tá? Por que a velocidade é positiva, gente? Porque o conceito de velocidade é ΔS sobre ΔT, né? Se esse ΔS for positivo, né? O ΔS é posição final menos posição inicial. Se a posição final ela for superior à posição inicial, o ΔS é positivo. Então, ó, se a posição final for superior à inicial, a gente vai ter uma velocidade positiva, independente se isso acontece no move ou no move. Esse movimento de velocidade positiva a gente chama de movimento progressivo, tá? O corpo está fazendo progresso em relação àquilo que a gente definiu como positivo. Por isso que eu coloquei aqui, ó, movimento com velocidade, ela é positiva. Então, essa é a análise que vocês têm que fazer dos gráficos ST. Se a posição está aumentando, a velocidade é positiva. Se a posição está diminuindo, a velocidade é negativa. Para ver a aceleração, você vai precisar ver a concavidade da parábola. Concavidade para baixo, aceleração negativa. Concavidade para cima, aceleração positiva. E no vértice da parábola, a velocidade vale 0. A propósito, tem mais uma informação. Eu mostrei para vocês o seguinte, que quando a gente tem uma parábola, tá? E quiser a velocidade naquele ponto específico da parábola, você tem que fazer uma reta tangente, ó. Se você quiser calcular a velocidade aqui, você precisa fazer uma retinha tangente nesse ponto. Se você quiser calcular a velocidade aqui, também uma retinha tangente nesse ponto. E quanto mais inclinada
seja, quanto maior o coeficiente angular dessa reta, maior é a velocidade, tá bom? Então, reparem que aqui a velocidade é zero e a velocidade está aumentando, tá? Porque a parábola está ficando essas retinhas estão ficando cada vez mais inclinadas. Então, vamos voltar lá para o nosso exercício. 5. O gráfico horário da posição em função do tempo descreve qualitativamente, porque não está dando número, né? Então é qualitativamente, obviamente, o deslocamento de um veículo sob uma trajetória. As curvas nos trechos A, B e D são arcos de parábola cujos vértices estão presentes no gráfico. Tá bom. Analisando o gráfico, é correto concluir que... Então vamos lá. Letra A. A trajetória por onde o veículo se move é sinuosa, né? Pessoal, o que acontece? Isso aqui é uma coisa importante de ser dita, né? Ele não mostra o trajeto que o veículo está fazendo. Ele mostra como que a posição vai. Por quê? Parábola que tem concavidade para baixo, a aceleração é negativa. Parábola que tem concavidade para cima, a aceleração é positiva. Por exemplo, se você reparar nesse trecho A aqui, ó, a velocidade é positiva e a aceleração também. No trecho D, a velocidade é positiva e a aceleração também. Então ele fala, ó, o trecho B é percorrido em movimento desacelerado e retrógrado. Isso não é retrógrado, esse movimento é progressivo, porque a velocidade é positiva, tá? O movimento, ele é desacelerado, tá? Ou seja, ele é retardado, né? Ele está freando. Só que ele não é retrógrado, ele é progressivo. Então isso aqui é falso. Oi. Entenderam, pessoal? Todo mundo entendeu aí por que é a letra D? Sim. Sara, vocês têm que prestar atenção que nesse gráfico que vocês estão vendo, tá? Nesse gráfico, a velocidade, ora ela varia, ora ela não varia, né? Por exemplo, aqui a gente tem move. Galera, velocidade variou é move. Velocidade ficou constante é mu. Ó, move, mu, move, mu. Tá certo? Então vamos analisar esse troço aqui. A análise do gráfico em material estava, taranã, letra A, movimento uniformemente acelerado, tá? Entre os instantes 0 e 2. O que é um movimento uniformemente acelerado? O movimento acelerado é aquele em que velocidade e aceleração possuem o mesmo sinal, tá? Nesse trecho que eu vou chamar de número 1, a gente tem a velocidade positiva, né? O fato da velocidade ser positiva, ela é visual, e a gente tem uma aceleração positiva também, porque a aceleração é a variação, ela assume valores positivos, só que a aceleração é negativa, né? Porque a velocidade está diminuindo, tá? Então, ΔV é negativo. Trecho 4, a velocidade é positiva e a aceleração vale 0. Então, todo esse movimento, ele é progressivo. Todo ele, tá? O cara está andando para frente, sempre. Se você definir que para frente é positivo, todo ele é progressivo. Agora, nesse primeiro trecho aqui, esse movimento é acelerado. E nesse aqui, o movimento é retardado. Porque o movimento retardado é que A e V têm sinais opostos e acelerado é A e V com o mesmo sinal, né? Então, vamos lá. Letra A. O movimento uniformemente acelerado, uniformemente porque a aceleração vale sempre a mesma coisa, tá? Movimento uniformemente acelerado entre 0 e 2, verdadeiro. Repouso somente entre 2 e 10, positiva, e a aceleração é 0. Aqui a velocidade é positiva, mas a aceleração é negativa. Então, com relação ao movimento, pode-se afirmar que o carro desacelera entre 40 e 50? Sim. Está parado entre 20 e 40? Não, não está parado, ele está com velocidade constante. Inverte o movimento no intervalo entre 40 e 50, tá? Não, pessoal, inverter o movimento é ele ter velocidade 0, tá? Ele só tem velocidade 0 aqui, ó. Se ele continuar, aí ele vai inverter o movimento dele, tá bom? Vai deixar de ser progressivo e vai passar a ser retrógrado. Falso. Letra D. Move-se com velocidade constante. Não vou nem ler o resto, porque ele não peraí, entre 0 e 20, né? Entre 0 e 20 a velocidade não é constante, tá? A velocidade ela vai aumentando. Então isso aqui era mole, letra A.
Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa sete? Se quiser perguntar, pode perguntar. Fala aí. Ô, Leandro, Fala, Sara. como é que ficaria o gráfico com a velocidade negativa? Só você Me continuar aqui. ouviu? Ouvi. Só você. Aham. Isso. Então, o movimento ele é acelerado e Então é retrógrado. acelerado o movimento. Tá? Então, tem que ter bastante conhecimento disso para afirmar que esse movimentinho aqui é acelerado, né? Porque é complicado. A gente jamais marcaria que isso é acelerado, mas ele é acelerado. Só embaixo do zero, né, Leandro? Isso aí. Abaixo do zero aqui, esse movimento aqui pelo menos. Só um segundinho, porque eu vou usar cores de treinamento, tá? Só que isso é um segundo momento do aprendizado. Primeiro, eu preciso que vocês saibam a matéria. Eu só vou dar esse tipo de treinamento em assunto que eu sei que vocês estão dominando, né? Porque eu quero ver quanto tempo vocês gastam para fazer uma questão que vocês sabem fazer. Isso é determinante. Depois a gente vai discutir como se fazer uma boa prova. Qual a melhor estratégia para fazer a prova? Por onde começar? O que tem que pular? O que não tem que pular? Mas tem que ser malandro em algumas questões, né? Por exemplo, essa aqui, ó. Em uma pista de competição, 4 carrinhos elétricos numerados de 1 a 4 são movimentados de acordo com o gráfico VT a seguir. Ele pergunta qual percorreu a maior distância. A gente sabe, né, que o ΔS ele é a área do gráfico. Ele é a área do gráfico velocidade-tempo, né? Por que ele é a área do gráfico VT? Velocidade não é ΔS sobre ΔT? Se a gente multiplicar cruzado, o ΔS vai ser velocidade vezes tempo. Ou seja, evidente para vocês que o 2 ele andou mais do que o 3 e o 4, sem eu precisar fazer a área? Olha o tamanho da área do 2. A área do 2 é isso aqui tudo. A área do 2, ela engloba a área do 3 e a área do 4, tá? Então não precisa calcular a área do 4 e a área do 3, porque a área do 2 já vai dar maior. Perca seu tempo calculando a área do 2, tá? Então, ó, até para não ficar poluído aqui a questão, eu vou tentar excluir. Alguma coisa. Só para... Algum de vocês aí calculou a área do 3 e do 4? Fala comigo aí. Quem calculou, abre o áudio e fala comigo. Calculou antes, estão espertos. A diarreia que eu fiz aqui, que eu apaguei o 1, né? Mas vamos lá. Então, vamos calcular a área do 2. Só para ficar clean. A área do 2... eu posso dividir o 2 em 4 regiões, tá? Posso chamar essa regiãozinha aqui de região A, essa região B, a região C e a região D de dado. Então vai ser a área da região A, mais a área da região B, mais a área C, mais a área D. A área da região A é um triângulo, né? Base, que é 1 vezes a altura 1 sobre 2 dá meio. A região B, esse retângulo grandão, né? Ele é 3 por 1. A área da região C, a base é 2, a altura é meio, né? Vai dar 1 sobre 2 dá meio também. E a região D é 1 por meio, que dá meio. Deixa eu só liberar alguém aqui que está pedindo para entrar. Vamos lá. Entenderam aqui, pessoal? Então, ó, a base desse triângulo é 1, a altura 1. 1 vezes 1 dá 1, sobre 2 dá meio. Tá? Aqui dá 3, vezes 1 dá 3. Aqui em cima, tá? O C, a base é 2, a altura é meio, dividido por 2, por isso que dá meio também. E a área D, a base que é 1, com a altura que é meio, dá meio. Então isso aqui vai dar 4,5. Tá? Então a área do 2 dá 4,5. Agora, eu vou devolver aqui
Deixa eu só apagar aqui a merda que eu fiz. Eu vou para cá. Gráfico original. Vou pegar o gráfico original aqui. Vou vir para cá. Pronto. Para a gente poder calcular agora a área do 1. Né? A área do 1, eu vou colocar aqui com uma cor azul. Tá? A área do 1. Alguém está com o áudio travado aí, pessoal? O meu tá travando. Oi? O meu tá travando. O meu áudio está travando? É, pra mim seu áudio tá travando. Você aumenta e diminui. É. Para mais alguém está acontecendo isso? Pra cá também. Tá, Aqui tá travando também. E agora, como é que tá? Agora melhorou ou continua travando? A área do 1 vai ser essa área aqui, ó. Vai ser esse triangulinho aqui, tá? A base é 2, a altura é meio sobre 2. Aqui, eu vou pegar esse outro triângulo. A base é 1, a altura é 1,5 sobre 2. Vou pegar esse retângulozinho aqui, que a base é 1 e a altura é meio. E vou pegar esse outro retângulo, que a base é 1 e a altura é 2. Corta, isso aqui vai dar meio. Aqui vai dar 0,75. Aqui vai dar meio. E aqui vai dar 2, tá? Então, isso aqui vai dar 3,75. Então, a área que ganhou é a área número 2, tá? Então, o 2, ela tem a maior área de todas. Apesar do 1 ter adquirido uma velocidade final maior, tá? Quem percorreu um caminho maior foi o 2, tá? Porque ela tem a maior área. Não precisava fazer a do 3 e do 4, porque claramente elas estão contidas na área 2. Então, vocês só iam perder tempo. Tá bom? Deixa eu voltar agora aqui para o... Deixa eu voltar para o exercício. Né? Então, o gabarito aqui é 2. E vamos embora. Número 9. Os 2 primeiros colocados de uma prova de 100 metros rasos de um campeonato de atletismo foram de chegada. Então, o A cruza a linha de chegada em 10 segundos e o B cruza a linha de chegada em 12 segundos. Né? O A ganhou. O A chegou primeiro. Analisando as informações do gráfico, é correto afirmar que no instante que o corredor A cruzou a linha de chegada, ou seja, o A cruzou a linha de chegada aqui, né? Nesse instante, faltava ainda para o corredor B completar a prova uma distância em metros igual a... Então, lança o seguinte, ó. Quando o A cruzou a linha de chegada, ó, o A ganhou. O A chegou em 10 segundos e o B terminou em 12, né? Então, obviamente, o A ganhou com 2 segundos na frente. Só que quando o B chegou, a área desse retângulo é a base, que é 2, vezes a altura, que é 10. Ainda faltava 20 metros para o B. Tá? O A já tinha chegado e o B só tinha percorrido 80 metros. Né? Faltavam 20 metros. Alguém não entendeu por que eu fiz essa área? Pode falar comigo aí. Não fica com vergonha de perguntar, não. Por mais que vocês achem a dúvida de vocês simples, é bom que vocês perguntem. Eu vou só fechar esse PDF aqui e vou abrir de novo. Ele vai começar a engasgar quando eu escrevo. Só um minutinho. Vou fechar essas paradas aqui. Pessoal, em primeiro lugar, a gente está aqui com um gráfico ST, né? E é uma parábola. Então, com certeza, obedece a essa função aqui. S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2, tá bom? E o lance é o seguinte, ó.
Se eu descobrir matematicamente a equação dessa parábola, eu posso comparar com S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, ou seja, eu posso comparar com a função horária da posição e descobrir o S0, o V0 e a aceleração. Querem ver? Agora vai entrar a nossa matemática. Ó. Primeira coisa, pessoal, tinha como fazer isso sem usar matemática? Tinha como fazer isso fisicamente? A resposta é sim, tinha. Como? Eu vou resolver para vocês aqui. Eu vou só indicar qual seria a solução. Você teria que pegar esses pontos aqui, que é o ponto 0, 0. Esse é o ponto 4, 0. Esse é o ponto 2, 20. E substituir esses pontos nessa equação, tá bom? Porque, ó, lembrando que cada ponto aqui, ó, a primeira coordenada x é o tempo, né? E a segunda coordenada é a posição. Então, seria só fazer isso aqui, ó. 0 é igual a S0 mais V0 vezes 0 mais A0 ao quadrado sobre 2. Substituímos esse primeiro ponto. Depois o outro. S igual a S0 mais V0 vezes 2 mais A vezes 2 ao quadrado sobre 2. E depois fazer a mesma coisa aqui, entendeu? Com esse ponto, você ia ficar com o sistema. Né? Aqui ia ficar 0 igual a S0 mais V0 vezes 4 mais A vezes 4 ao quadrado sobre 2. Dá para resolver assim? Claro que dá, né? Até porque lá na primeira equação, você já vai descobrir que o S0 dá 0. E aí você vai ficar com o sistema só com V0 e A e vai embora. Então tem como fazer. Só que eu não quero fazer assim. Deixa eu voltar isso aqui. Eu não quero fazer desse jeito. Eu quero usar um pouquinho de matemática. Por quê? Porque aqui, pessoal, está me dando de bandeja, né, as raízes. Pô, então usa a forma fatorada. A que multiplica x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Porra, olha que delícia as raízes, gente. 0 e 4, né? Quando tem 0, então a gente agradece. Como é que descobre o A? Galera, o cara deu uma parábola, deu as raízes, forma fatorada. Você só vai precisar de mais um ponto para descobrir o A. E o ponto é o vértice. Dava até para usar canônica nessa. Então esse ponto aqui, quando o x vale 2, o y vale 20. 20 igual a que multiplica 2 menos 0 vezes 2 menos 4. E dá 2, que dá menos 2, o A dá menos 5. Tá? Então, a nossa parábolazinha é menos 5. Tá? Pessoal, x menos 0 dá x, tá? E aqui vai ficar x menos 4. Então, é só pegar o menos 5x e distribuir. Vai ficar menos 5x2 mais 20x. Essa é a nossa função do segundo grau. Agora, como é um problema de física, eu vou dizer para vocês aqui quem é o S0, quem é o V0 e quem é a aceleração. Pessoal, o S0 aqui seria o C dessa parábola, né? Que é 0. A velocidade inicial é o número que multiplica o x, seria o 20. Reparem o seguinte, quem multiplica a variável ao quadrado aqui é A sobre 2. E quem multiplica a variável ao quadrado aqui é menos 5. Então, eu concluo que a aceleração é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Só que ele pergunta, ó, o módulo, ele não está interessado no sinal, tá? Então, da velocidade e da aceleração. Então, é 20 e 10. Tem que ser nessa ordem, tá? Respectivamente. Velocidade e aceleração. 20 e 10, que sacou 10 e 20. E, galera, é óbvio que a aceleração deu negativa, porque olha a concavidade da parábola. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa 10? Perguntem aí. Por que tu substituiu o x por 2? Então, vamos lá. Fica com o áudio aberto aqui. É por causa do ponto lá em cima? Tá, porque se liga aqui. Você sabia que essa aqui é a forma fatorada? Aham. O que a gente faz na forma fatorada? A gente pega as raízes, né, que são 0 e 4, só que a gente precisa achar o A. Para achar o A, eu preciso de um ponto que não são as raízes. Eu preciso de um ponto que a gente chama de ponto extra, né? E o ponto que ele me deu sem ser as raízes é esse aqui, ó. Quando o x vale 2, o y vale 20. E aí você vai
ponto aqui, porque aí só vai sobrar o A, entendeu? Aí tu vai achar o A. Entendi. Entendeu? Aham. Aí fazendo isso, A dá menos 5, aí tu devolve o menos 5 para a forma fatorada, distribui, que você vai chegar na forma clássica da função do segundo grau. Isso é um Entendi. jeito de fazer sem cair em sistema. Entendeu? Entendi. Beleza. Mas se mais alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar também. Descendo aqui. Pessoal, vou só pegar uma água aqui rapidinho, tá? Vou pegar uma água, vou no banheiro rapidinho. Vou pegar água, peraí. Esse da água, vamos lá. 11. Um carro deslocou-se por uma trajetória retilínea e o gráfico qualitativo de sua velocidade v em função do tempo está representado na figura. Tá? O carro deslocou-se em movimento uniforme nos trechos 1 e 3, permanecendo em repouso no trecho 2. Isso seria verdadeiro se fosse um gráfico ST em vez do gráfico VT, não é? Aqui não está em movimento uniforme coisa nenhuma, ele está em movimento acelerado tanto em 1 quanto em 3, tá? A diferença é que em 1, tá? O movimento é dito acelerado e aqui o movimento é retardado, mas existe a aceleração, né? Eu falei que ele é acelerado em 3, é mentira, que existe aceleração em 1 e em 3. Nesse movimento número 1 aqui, ele é acelerado e nesse número 3 ele é retardado. B. O carro deslocou-se em movimento uniformemente variado nos trechos 1 e 3, sim. Em movimento uniforme no trecho 2, verdadeiro. Vamos ver as outras. C. O deslocamento do carro ocorreu com aceleração variável. Não, a aceleração não foi variável. Tá? Pessoal, vou explicar para vocês por que a aceleração não é variável. Porque tanto o trecho 1 quanto o trecho 3, eles obedecem a essa equação aqui. Ó. V igual a V0 mais AT. Tá? Te lembra o quê? Y igual a AX mais B. Onde A e B são constantes, são números reais. Ou seja, o A não varia, nem o B. Tá? Então, a aceleração não varia, ela tem sempre o mesmo valor. Tá? O que acontece, gente? Se você tiver um gráfico VT, aí o corpo está assim. Depois ele faz isso, tá? Nesse trecho 1 tem uma aceleração. Nesse trecho aqui, número 2, eu já tenho outra aceleração, tá? Eu não posso dizer que a aceleração é a mesma nesse movimento todo. Mudou a função do primeiro grau. Aqui a função é uma e aqui a função é outra, tá? Então o erro aqui é a aceleração variável. Velocidade variável. Né? D. A aceleração do carro aumentou no trecho 1. Já vou parar de ler aqui, porque a aceleração ela é constante, tá? O que aumentou foi a velocidade. Gente, a aceleração é a taxa com que a velocidade aumenta. Né? Quando a gente fala que uma aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado, isso quer dizer que a velocidade varia 2 metros por segundo a cada segundo. Por isso que tem esse segundo ao quadrado. Né? Ou seja, um movimento com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, a velocidade aumenta 2 metros por segundo a cada segundo. Só que essa taxa de aumento, que é a aceleração, ela é a mesma sempre, tá? Então, quando o cara fala que a aceleração aumentou, eu já vou parar de ler. Letra E.
O movimento do carro foi progressivo e acelerado no trecho 1, sim. Progressivo e uniforme no trecho 2, sim. Mas foi retrógrado e retardado no trecho 3. A letra E só está errada por causa disso. O retrógrado. Tá? Ele continuou sendo progressivo. Ele continua sendo progressivo, tá? O que é progressivo? É movimento com velocidade positiva. Todas as velocidades que vocês estão vendo nesse gráfico assumem valores positivos, tá? Então esse movimento ele é progressivo sempre. Essa letra E, ela estava vindo bonitinha até falar essa merda aqui que o movimento era retrógrado, tá? E ele é retardado sim, tá? Porque o que é um movimento retardado? É quando tem um conflito de sinais com velocidade e aceleração. Então o gabarito aqui é a letra B de bola, tá? Aqui é falsa e aqui é falsa. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém não entendeu por que alguma opção dessa está errada? Pode perguntar, gente. Pessoal, estudar a questão de múltipla escolha, em exatas a gente não tem tanta essa oportunidade, né? Essa questão 11, ela dá pra gente essa oportunidade. Agora, biologia, português, história, geografia, filosofia, elas vão dar muito mais oportunidade do que matemática, física e química para você ver por que as outras estão erradas. Às vezes a gente aprende mais vendo por que as outras opções estão erradas do que porque a nossa está certa. Tem gente, né? Quando eu falo o aluno, gente, é uma generalização, né? Mas o aluno, ele tem mania o seguinte, ele faz a questão, eu dou a questão para ele fazer. Ele fala, deu B, acertei. Ele não se preocupa em ver por que as outras estão erradas, né? Tem questão que te permite essa análise, né? Então façam isso. Quando vocês estiverem estudando, tá? Sobretudo essas matérias que eu citei, tentem ver por que as outras estão erradas. Pergunta para o professor, beleza, eu marquei a B está assim, mas por que a E está errada? Onde está o erro da E? Isso é extremamente importante para você absorver tudo que a questão pode te dar. Por exemplo, a gente analisando essa letra E, a gente foi perceber que o erro dela está lá no final, né? Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre essa 11 aí, pode ficar à vontade. Vamos aqui na número 12. Né? 12 eu vou lembrar um conceito da aula passada, que é a diferença entre deslocamento escalar e distância percorrida. Essa questão é ótima para isso. Vamos lá. 12. Um corpo tem seu movimento representado pelo gráfico abaixo. Tá aí o gráfico. Ao final de 2 horas de movimento, seu deslocamento em quilômetros será igual a... Pessoal, deixa eu só lembrar vocês a diferença entre deslocamento, tá, e distância percorrida. Prestem atenção aqui. Vamos colocar um cidadãozinho aqui, que parte da posição 0, aqui a posição 20, aqui a posição 40, posição 60 e posição 80. Esse malandrinho aqui, ele vai do 0 até o 80, depois ele vai do 80 até o 20, tá? O que é o deslocamento escalar, que a gente conhece como ΔS? O que é o deslocamento escalar? É a posição final menos a posição inicial. O ΔS não dá para saber quanto ele andou no total. Dá para saber. O ΔS, ele nada mais é do que a diferença entre a posição final e a posição inicial. O que ele fez no meio do caminho, não tenho a menor ideia. Né? A posição final dele é 20. E a posição inicial dele é 0. Então ele teve um deslocamento aqui de 20. Né? Se eu colocar isso aqui em metro, 20 metros. Ele se deslocou 20 metros. Tá? Agora, qual é o conceito de distância percorrida? A distância percorrida é a soma de todas as distâncias que ele andou. Aqui não tem nada de física aqui. Né? Do popular mesmo. Se eu perguntar para qualquer pessoa, ela não precisa ter nenhum conhecimento de física para responder a distância percorrida. Ela vai falar assim, porra, o cara andou do 0 até o 80, então ele andou 80. Depois ele andou do 80 até o 20, então ele andou 60. Então esse cara andou 140 metros. Tá certo isso? Óbvio que tá certo, né? O cara andou 80 metros, depois ele voltou mais 60. Ele andou 80 e 60. Tá? Se você correu do 0 até o 80 e do 80 até o 20, você não correu 20 metros só. Você correu 140 metros. Tá?
Só que em física, o exercício raramente vai te perguntar a distância percorrida, ele vai te perguntar o deslocamento escalar, ou simplesmente deslocamento, tá? Certo é até falar escalar aqui, mas quando ele fala deslocamento, é o deslocamento escalar que ele está a fim de saber. Qual é a diferença? Pessoal, graficamente, tá? Quando é pedido deslocamento escalar, a área que está acima do eixo X é um ΔS positivo. A área que está abaixo do eixo X é um ΔS negativo, tá? Reparem aqui nesse exemplo que eu dei, ó. Reparem que aqui, primeiro o cara foi do 0 a 80, depois ele voltou, não é? Então ele teve um deslocamento positivo de 80 e depois um negativo de 60, por isso que deu 20 no final. Ou seja, em relação a deslocamento, quando o cara anda para frente é positivo, quando anda para trás é negativo, tá? Isso no gráfico VT, vocês vão reparar que quando o gráfico está acima do eixo X, o deslocamento é positivo. Quando o gráfico está abaixo do eixo X, o deslocamento é negativo, porque ele está com velocidade negativa, ele está voltando, né? Esse movimento aqui, só para vocês terem uma noção, tá? A resposta aqui é 0, pessoal, tá? Porque essa área aqui é idêntica a essa, né? O triângulo ele é idêntico, só que um é positivo, outro é negativo. Mas eu vou mostrar para vocês isso aqui, ó. Primeiro, ele está com velocidade de 40 km por hora, indo. Eu vou dizer que tudo que é para a direita é positivo, tá? Primeiro ele está com 40 km por hora. Aí ele vem diminuindo a velocidade, até chegar no 0. Aí ele chegou aqui no 0, ele parou. Aqui a velocidade dele é 0. Depois ele começa com velocidade negativa. O que é velocidade negativa? O cara está começando a andar para trás. Ele vai manobrar o carro, ou dar ré, sei lá, ou ele vai virar esse carro para o outro lado, ou ele vai dar ré, e vai começar a andar para trás. Ele parte do 0 e chega aqui com uma velocidade de menos 40 km por hora. Por que essa velocidade dele é menos 40 km por hora? Tá? Porque ele está indo contra aquilo que a gente definiu como positivo. Se a gente definiu que tudo que é positivo é para a direita, tá? E esse cara está andando com velocidade negativa, ele está andando para a esquerda. Só que o problema, ele contempla exatamente esse instante inicial e esse instante final. Ou seja, o cara volta para onde ele veio. Por isso que o deslocamento dele é 0, tá? Porque ele vai aparecer do ponto onde ele partiu. Alguém não entendeu isso? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão 12? Tá? Eu queria perguntar uma coisa. Fala aí. Eu não entendi por que na parte de 0 para cima você marcou a área do gráfico abaixo da linha e do 0 para baixo você marcou acima da linha. Como é que é? Fala mais devagar aí, por favor. Eu não entendi por que abaixo do 0, a área que você tem que calcular é a que está acima da linha. Você não entendeu por que a área abaixo do 0, essa aqui, né? Isso, é acima. Eu imaginei que seria essa área de baixo. Ah, não. A área, Milena, a área é sempre entre o gráfico e o eixo X, tá? Anota isso para você aí, ou todo mundo quiser anotar. A área é sempre entre o gráfico e o eixo X. Entendi, porque eu achei que o deslocamento da natureza estava para baixo. Tá? Não. A área é sempre entre o gráfico e o eixo X. Tá? Você só pode usar a área se você respeitar essa condição. Tá ok? Tá bom? Tá bom, obrigada. Tá? Sempre entre o gráfico e o eixo X. Por isso que aqui é essa área, né? Porque é entre o gráfico e o eixo X. E por isso que aqui é essa área aqui, porque é entre o gráfico e o eixo X. Tá certo? Entendeu aí, Milena? Entendi. Tá. Lembra na aula de ontem que a gente estava vendo termodinâmica, aquela questão do trabalho de um gás? Lembro. A área também é entre o gráfico e o eixo X. Sempre quando você for calcular a área em física, tá? Vou estender para todos os campos da física. Quando você for calcular, quando o cara te fala assim, aqui é só calcular a área do gráfico. É a área entre o gráfico e o eixo X. Independente de que parte da matéria você esteja. Beleza. Tá bom? E aí, pessoal, deu 0, né? Porque essa área é idêntica à área de baixo.
A 13 eu fiz com vocês na aula passada. A 14 eu fiz com vocês na aula passada. A 15 eu fiz com vocês na aula passada, tá? Eu acho que eu não... Deixa eu ver as que ficaram faltando. Eu não fiz a 16, nem a 17, a 18 eu fiz, a 19 eu não fiz e a 20 eu não fiz. Vamos lá tentar acabar isso aqui. Vamos lá, 16. Um pequeno objeto, quando lançado verticalmente para cima, retorna ao local de partida após ter decorrido o tempo de 2t. Ou seja, o cara, né, demora t para subir, demora t para descer, né? Dos conjuntos de gráficos apresentados, aquele que se pode adequar perfeitamente à situação descrita, supondo desprezível a ação resistiva do ar, é... Vamos lá, gente. O movimento é esse aqui, né? O cara jogou uma pedrinha para cima, a pedrinha subiu, depois a pedrinha desceu. Então aqui ela foi para cima, e aqui a pedrinha veio descendo, né, com velocidade para baixo. Demorou t para subir e demorou t para descer. Bom, o lance é o seguinte. Vamos colocar como referencial, tá? A posição aqui, inicial como 0, e aqui a gente vai colocar como referencial a posição final. Tá? O lance é o seguinte, esse movimento aqui, ele é um movimento uniformemente variado, tá? Por que ele é um movimento uniformemente variado? Porque existe aceleração, é a aceleração da gravidade, tá? Se esse movimento de lançamento do objeto para cima, ele fosse uniforme, você ia lançar um objeto para cima 10 metros por segundo, ele ia ficar com 10 metros por segundo para sempre. Ele não ia voltar para tua mão nunca mais, né? Ele ia embora, ia sair do planeta, inclusive, né? Quando você lança um objeto, a velocidade dele vai diminuindo, ele para e volta. Se a velocidade variou, existe aceleração, né? Que é o que provoca essa variação de velocidade. Então, todo o gráfico ST tem que ser uma parábola. Então, todos são uma parábola. Beleza, né? Agora, o lance é o seguinte, ó. Nesse primeiro trecho que eu desenhei aqui, a posição do objeto está aumentando. Se a posição do objeto está aumentando, todo esse trecho aqui, ele possui velocidade positiva. Nesse segundo trecho, a posição está diminuindo. Então, a velocidade, ela é negativa, né? Aqui, na letra A, até relata isso, né? Aqui a velocidade é positiva e aqui a velocidade é negativa. Na B também, na C também, tá? A letra D já era e a letra E também já era. Por que a letra D e a letra E já era, né? Porque, apesar, pessoal, deixa eu voltar aqui. A gente até pode levar a letra D e a letra E em consideração, tá? Se a gente trocar o referencial. Tá? Mas, enfim. Então, todos são uma parábola, tá? A velocidade no começo ela é positiva e depois ela é negativa. O fato aqui é o seguinte, onde a gente vai começar a excluir de verdade, né? Na hora do gráfico VT, eu tenho que marcar um gráfico VT que tenha velocidade positiva e que tenha velocidade negativa. Então, esse já foi embora. Esse já foi embora. Tá? Esse já foi embora, porque esse daqui, a velocidade toda ela é positiva. Tá? E esse aqui já foi embora. Por quê? Apesar da velocidade aqui ser hora positiva e hora negativa, ela é constante. Esse movimento ele não tem velocidade constante. Então, só pela velocidade, eu já mato o que está acontecendo. Tá? Então, por que o gabarito é a letra D? Vamos analisar a letra D agora, gente. Ó. A aceleração ela precisa ser constante, porque é a aceleração da gravidade. A gravidade não muda, tá? Não muda porque o corpo está subindo ou descendo. A velocidade, era hora tem que ser positiva ou hora tem que ser negativa, tá? Ah, Leandro, mas aqui a velocidade começou negativa e depois ela está positiva. É porque o referencial do exercício foi diferente, tá? O exercício provavelmente, ele considerou que tudo que é para baixo é positivo, que é para cima é negativo. Então teve uma mudança de referencial, tá? Isso você vai conseguir observar no gráfico posição-tempo. Tá? O gráfico posição-tempo, ele nesse primeiro trecho aqui,
ele tem uma velocidade negativa, que corresponde exatamente a essa velocidade negativa, e aqui ele possui uma velocidade positiva, que corresponde exatamente a esse trecho aqui. Tá? Esses gráficos, eles estão em consonância, né? Eles estão de acordo. Tá? Todos eles estão retratando o mesmo movimento. Se você reparar aqui a letra E, ó, esses gráficos estão dissonantes, né? Aqui é um gráfico que retrata um move, aqui é um gráfico que retrata um move. Então a gente não tem uma concordância aqui, certo? Então provavelmente esse exercício ele trocou o referencial que eu usei aqui, mas não tem problema nenhum. O lance é você analisar a coerência dos gráficos, tá? Por isso que o gabarito é a letra D. Alguém achou que o gabarito fosse alguma outra opção? Alguém não entendeu por que alguma dessas opções está errada? Ó, o erro aqui da A foi retratar a velocidade constante e a aceleração variável. O erro da B foi retratar uma velocidade sempre negativa, ou seja, o corpo sempre no mesmo sentido. Só que tem uma inversão de sentido, né? Ora o corpo tem velocidade positiva, ora o corpo tem velocidade negativa. Vamos lá. O erro da letra C foi o corpo ter sempre velocidade positiva. A letra D está certa. O erro da letra E foi o corpo sempre, tá? Na letra E, o corpo sempre ter velocidade, o corpo ter velocidade sempre constante. Isso aqui está errado, tá? O referencial que essa letra D fez, pessoal, foi colocando a aceleração da gravidade como positiva. A aceleração da gravidade não está para baixo? Se a aceleração da gravidade está para baixo, ele diz que tudo que é para baixo é positivo, tá? Por isso que o movimento começou negativo. Por isso que ele começou negativo, tá? Só por causa disso. Por isso que a velocidade começou negativa. Porque você começou lançando contra o que ele determinou positivo. E depois que ele começou a cair, ele começou a ir de acordo com essa orientação aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a 16? Então vamos aqui, texto para a próxima questão. Né? Em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir. Então está aqui o gráfico, né? Em que intervalo de tempo o corredor apresenta aceleração máxima? Né? Pessoal, a aceleração ela é a variação da velocidade pelo tempo, tá? Vamos ver aqui entre 0 e 1 segundo. Gente, entre 0 e 1 segundo, que é a letra A aceleração do corpo, a velocidade variou 6 metros por segundo em 1 segundo. A gente tem uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Na letra B, que é entre 1 e 5, né? Entre 1 e 5, a velocidade foi de 6 para um pouco mais de 10, tá? Eu vou colocar para 11, né? Foi de 6 para 11, então ela aumentou em 5 metros por segundo, só que num tempo de 4 segundos, né? Então ela vai dar no máximo isso aqui. Na letra C, entre 5 e 8, pô, entre 5 e 8 não variou nada, né? Entre 5 e 8, a aceleração foi praticamente zero. Na letra D, entre 8 e 11, né? Entre 8 e 11 variou muito pouco também, né? Foi tipo de 11 para 10, né? A gente teve uma aceleração aí de, sei lá, menos 0,33 metros por segundo ao quadrado. E de 9 a 15, a gente até teve alguma variação, né? Em 9 eu vou colocar aqui que ele estava com 10,5, e em 15 eu vou colocar que ele estava com 5,5, né? Então foi de 5,5 para, vamos ver aqui, 9. 9 ele estava com 10,5, né? Então vou colocar aqui que foi uma variação negativa de 5, só que num tempo de 6 segundos, né? Então isso aqui vai dar aproximadamente menos 1 metro por segundo ao quadrado. Então aqui era fácil de marcar que a aceleração máxima foi na letra A, tá? Ou seja, foi a variação mais brusca de velocidade, onde essa curva foi mais íngreme. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a 17?
Essa era tranquila. 18 a gente já fez. Vamos ver aqui a 19. Ó. 19. Aí tem um poeminha aí, dos automóveis, mas fala o seguinte. O trecho da música de Lenin e Arnaldo Antunes ilustra a preocupação com o trânsito nas cidades, motivo de uma campanha publicitária de uma seguradora brasileira. Considere 2 automóveis A e B, respectivamente conduzidos por um motorista imprudente e por um motorista consciente e adepto da campanha citada. Ambos se encontram lado a lado no instante inicial T0. Quando avistam um semáforo amarelo que indica atenção, parada obrigatória ao se tornar vermelho. Tá? Quando avista um semáforo amarelo, beleza. Né? O movimento de A e B pode ser analisado por meio do gráfico que representa a velocidade de cada automóvel em função do tempo. Então, eles avistam, né? Eles avistam o sinal amarelo, se eu não me engano, foi... Peraí. Ambos se encontram lado a lado no instante T0 quando avistam um semáforo amarelo. Né? Então, eles avistam o semáforo logo no começo. Né? O movimento de A e B pode ser analisado por meio do gráfico que representa a velocidade de cada automóvel em função do tempo. As velocidades dos veículos variam com o tempo em 2 intervalos, né? Entre o instante 10 e 20, entre os instantes 30 e 40. E, de acordo com o gráfico, quais são os módulos das taxas de variação da velocidade do veículo conduzido pelo motorista imprudente em metro por segundo ao quadrado nos intervalos 1 e 2. O lance é o seguinte, primeiro, a gente precisa determinar qual desses dois é o motorista imprudente. Né? O motorista imprudente aqui em questão é o A. Por que o imprudente é o A? Então, aqui o imprudente é o A. E por que ele é imprudente? Pelo seguinte, quando eles viram o sinal amarelo, o A meteu o pé no acelerador, né? O A ele acelerou, depois ele deu uma freada brusca. Né? O B não. O B ele viu o sinal amarelo e ele foi reduzindo a velocidade dele. Apesar dele estar mais rápido no começo, ele respeitou a ideia do sinal amarelo. Ele foi pisando no freio. O A é o imprudente. Né? Alguém não entendeu que o A é o imprudente? Alguém achou que o B era o imprudente? O imprudente foi aquele cara que viu o sinal amarelo e pisou no acelerador, né? Aí ele pergunta o módulo da taxa de variação da velocidade nos trechos 1 e 2, tá? Trecho 1 ele fala que é de 10 a 20. Aqui é o trecho 1. E o trecho 2 é de 30 a 40. Tá? Então vamos lá, pessoal. No trecho 1, a taxa de variação da velocidade, popularmente conhecida como aceleração, né? Então, a aceleração no trecho 1 é a variação da velocidade pelo tempo. A variação da velocidade vai ser a velocidade final, que é 30, menos a velocidade inicial, que é 10, sobre 10. Vai dar 20 sobre 10, e é 2 metros por segundo ao quadrado. E a aceleração no trecho 2, né? Também, obviamente, é ΔV sobre ΔT. A velocidade final é 0, a inicial é 30, e aqui vai dar 10, vai dar menos 3 metros por segundo ao quadrado. Como ele pergunta o módulo, né? Módulo é um número sem o sinal. Então é 2 e 3, letra D de dado. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse exercício aqui? Sobre esse 19? Alguém fez como se o imprudente fosse o B? Então vamos lá. Bom, vamos aqui no nosso último exercício 20, né? Um motociclista dirige uma motocicleta ao longo de uma estrada reta, como mostrado no diagrama velocidade e tempo. A respeito dessa situação, assinale a alternativa correta. Tá? Então vamos lá. Entre o instante 3 e 5, o movimento é acelerado. Não, o movimento aqui é uniforme. B. A aceleração no intervalo de tempo entre 5 e 7 vale menos 4 metros por segundo ao quadrado. Sei lá, vamos calcular aqui. Ó. Aceleração é variação da velocidade sobre o tempo. Velocidade final é 0. Velocidade inicial é 8. Isso aqui ocorre num tempo de 2 segundos.
de fato, dá menos 4 metros por segundo ao quadrado. Letra C. O deslocamento do motociclista entre 3 e 5 é de 20 metros. Não sei, vamos calcular a área aqui. A base é 2, a altura é 8. Então é 16 metros. Isso aqui é falso. A aceleração no intervalo de tempo entre 5 e 7 vale 2. Não, acabamos de calcular, vale menos 4. Né? A aceleração no intervalo de tempo entre 0 e 3 é nula. Não é nula não, pessoal. A aceleração aqui, ó, ele aumenta a velocidade dele em 8 metros por segundo em 3 segundos. Né? Dá 8 terços de metros por segundo ao quadrado. Tanto não é nula aqui que esse movimento é acelerado. O gabarito aqui é letra B de bola. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Então tá ótimo. Pessoal, deixa eu conversar com vocês agora rapidinho sobre o que vocês precisam fazer, tá? Galera, o lance é o seguinte. A gente já deu uma quantidade significativa de matéria em matemática, em física. Eu quero que vocês usem essa semana agora para colocar a matéria em dia, porque semana que vem a gente vai vir com outro ciclo aí de matéria nova, tá? Vai vir com matéria nova em matemática 1, matéria nova em matemática 2, matéria nova em física 1, matéria nova em física 2. Então vão ser mais 4 segmentos de matérias novas, né? Que a apostila nova vocês vão receber na semana que vem. Vão ser mais 4 segmentos de matéria nova, tá bom? Então, quero que vocês botem isso em dia, o que foi dado. Matemática 1, eu já dei conjunto, eu já dei função do primeiro grau, eu já dei função do segundo grau. Matemática 2, eu já dei trigonometria, eu já dei análise combinatória toda, tá? Física, eu já dei move, queda livre, lançamento horizontal, lançamento oblíquo, lançamento vertical, análise gráfica. Em Física 2, eu já dei toda a parte de termologia, tá bom? Então tem muita matéria aí para vocês colocarem em dia. Tá certo? Vamos dar uma caprichada aí na teoria, que semana que vem a gente vai entrar com matéria nova. Tá bom, pessoal? Então, vejo vocês aí na sexta-feira. Vocês receberam horário novo, tá? A aula de Física 2 vai ser na sexta-feira. Eu vou explicar para vocês máquina térmica e máquina frigorífica, que é o finalzinho da termodinâmica. Beleza? Um beijo, gente. Tchau, tchau. Deixa eu interromper a gravação aqui.